E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem, que essa pandemia termine logo para que a gente possa voltar para a sala de aula, que a gente possa voltar a compartilhar conhecimentos, brincadeiras e tudo mais. A partir de agora, eu vou adentrar no tema 2 do livro de Geografia, que vai tratar sobre a produção, tecnologia e meio ambiente. O capítulo 1 ele vai tratar especificamente sobre urbanização. Vocês podem acompanhar a partir da página 40 do livro, tá ok? Vamos falar sobre o espaço urbano e o espaço rural. Espaços esses que são complementares, um precisa do outro, mas são espaços muito diferentes. Basta a gente observar essa imagem, a gente vai perceber o quanta diferença existe entre esses dois espaços. Alguma das características que vão diferenciar esses espaços vai ser a questão da quantidade da população. Na cidade vai haver uma maior densidade populacional, ou seja, uma maior concentração de pessoas. Já no campo, o campo ele é dominado por uma baixa concentração de pessoas, por uma baixa densidade populacional. A cidade ela tem a oferecer mais ofertas de serviço e melhores infraestruturas, que seriam hospitais, instituições de ensino, vias públicas, meios de transporte, opções de lazer, indústrias, comércios e residências. Então a cidade, quanto aparato urbano, ela vai apresentar aparatos muito mais eficientes em maiores quantidades para atender demandas muito maiores. Porque nas cidades vão se concentrar a maior parte das pessoas. Logo, vai precisar existir nessa cidade uma boa infraestrutura. Já no campo, o campo ele vai ser dominado pelas atividades agropecuárias e áreas de preservação ambiental. A limitação também de serviços essenciais e infraestrutura no campo. O campo ele vai depender quase que completamente da cidade quando se trata de serviços essenciais e infraestrutura. Tanto que a gente deve conhecer algum parente, algum amigo, algum vizinho que se mudou do interior para cá, para Belém, para estudar. Porque lá no interior não havia um suporte necessário para que esse indivíduo consiga estudar. A urbanização ela vai ser um processo de surgimento e crescimento, tanto físico quanto populacional das cidades e de suas infraestruturas. Então, urbanização vai ser o crescimento da cidade. Tio, esse crescimento como? Seja um crescimento tanto na questão de infraestrutura, tanto na sua questão física, com mais prédios, mais lojas, mais serviços, mais áreas de lazer, quanto na questão populacional, uma maior quantidade de pessoas habitando naquele lugar. No século XIX, na Europa, a industrialização ela vai levar muitas pessoas a migrarem do campo em direção às cidades, em busca de emprego nas indústrias. A gente vai ter no século XIX um período de revolução industrial. A gente vai ter nesse período a crescente demanda por mão de obra para trabalhar nas indústrias. E isso vai provocar o primeiro êxodo, um dos primeiros êxodos rurais presentes na história da humanidade, que vai ser a migração do campo para a cidade, dos camponeses que trabalhavam com lavouras, trabalhavam com plantações, em direção às cidades para trabalhar com máquinas. Londres e Berlim vão ser as cidades que vão apresentar altos índices de industrialização. E essa industrialização ela vai promover a urbanização. Observa comigo, se a urbanização ela é um processo de crescimento tanto físico como populacional das cidades, com a chegada desses imigrantes para as cidades para trabalhar nas indústrias, vai haver um crescimento populacional. Esses indivíduos eles vão ter que morar em algum lugar. Eles vão ter que ter serviços essenciais como saúde, como educação, como comércios, e isso vai demandar um aumento dessa infraestrutura urbana. Logo, na Europa, a industrialização, as revoluções industriais, elas vão promover a urbanização, perfeito?
A urbanização que ocorreu no nosso país, o Brasil, ela é considerada como tardia e acelerada, o que nós podemos denominar de descontrole urbano, onde o processo de urbanização vai ocorrer de forma muito rápida e as cidades elas não vão conseguir se adaptar a isso. Aí vocês me perguntam, e por que tardia, tio? Porque o Brasil se urbanizou de forma muito mais lenta do que a Europa. O Brasil ele vai se urbanizar por processos muito mais atrasados do que os outros países ditos desenvolvidos. Os países como Inglaterra, França, Alemanha e o próprio Estados Unidos, eles já vão estar com a sua urbanização, consolidada. Enquanto nós aqui, a gente ainda vai estar em fase ainda inicial, e uma fase inicial que vai demandar um rápido crescimento. Essa urbanização brasileira, ela foi impulsionada pela industrialização e pela modernização da agricultura. E isso daí, esses dois fatores, eles vão promover o êxodo rural e as migrações internas entre as regiões. Então nós vamos ter aqui nessas imagens muitos imigrantes a caminho dos grandes centros brasileiros. Muitos imigrantes nordestinos, principalmente, migraram em direção a São Paulo, migraram em direção a outros lugares para buscar o quê? Melhores oportunidades e, consequentemente, provocaram a urbanização, ok? A partir de 1970, a população das cidades ela vai superar a população do campo. A gente vai ter um crescimento maior, uma concentração maior de pessoas nas cidades a partir de 1970 do que no campo. Antes disso, o maior número de pessoas viviam nos campos. A gente pode observar, 1940, 69% era de população rural, 31% de população urbana. E esse número da população urbana, conforme as décadas foram passando, só foi crescendo. Quando chegou em 1970, 30 anos depois de 1940, a gente vai ter a população da cidade, a população urbana, superior à população do campo. E assim, um crescimento continuou acelerado das populações que viviam em cidades. Em 2010, que foi o nosso último censo, 84% da população se concentravam nas cidades e de apenas 16% no campo. Vamos ter agora, no ano de 2020, um novo censo brasileiro. E provavelmente a população urbana já deve ter ultrapassado os 90%, enquanto a população rural já deve estar abaixo de 10%, tá bom? A urbanização acelerada, no qual o nosso país e a maioria dos países subdesenvolvidos passaram, ela fez com que muitas cidades que não tinham uma certa adequação para receber um grande número populacional tivessem que se refazer, tivessem que agilizar essa absorção de pessoas. Porém, não foi o suficiente. E aí surge um processo chamado periferização, ou seja, o surgimento de periferias. Periferias são áreas que ficam às margens do centro da cidade. Essas periferias elas vão apresentar condições precárias de moradia, exclusão social, pobreza e, consequentemente, a violência. Tá bom? Como a gente observa na imagem, ao centro nós vamos ter prédios que, à nossa visão, parecem bem mais coloridos, bem mais bonitos. A própria encanação embaixo do solo, observa só como é muito maior no centro, comparado às casinhas muito parecidas, muito semelhantes às margens desse centro, tanto do nosso lado direito quanto do nosso lado esquerdo. Então nós vamos ter os serviços essenciais para se viver bem numa cidade concentrado no centro. A periferia vai ficar apenas com os restos, tá bom? Observa aí essa outra imagem ela vai representar bem o que seria mais ou menos a questão do centro-periferia. O centro, a gente vai ter os grandes prédios ali ao fundo da imagem. E mais para cá, mais próximo da nossa visão, a gente vai ter uma grande favela,
as favelas que são as periferias. Provavelmente aqui nas favelas a gente vai ter uma qualidade de vida precária, a gente vai ter altos índices de violência, enquanto lá no centro da cidade provavelmente as coisas funcionem melhor. Os aparatos urbanos, como a questão do asfalto, a questão do encanamento, a questão da coleta de lixo, água encanada, uma série de outras questões básicas, provavelmente no centro devem ser muito mais satisfatórias do que na periferia. A cidade, com a sua industrialização, vai passar a atrair pessoas com ofertas de emprego nessas indústrias e o campo, com a sua modernização, vai passar a expulsar pessoas devido à falta desses empregos. A industrialização, ela vai motivar com que ocorra a modernização no campo. Por quê? Porque a industrialização ela vai trazer uma diversificação das atividades econômicas e um aumento do poder de compra por parte da população. Logo, vai haver um aumento na demanda pelo consumo. As pessoas vão necessitar comprar mais, consumir mais. E o consumo, essa pressão exercida pela população da cidade, ela vai ocorrer diretamente ao campo. E isso vai obrigar o campo a aumentar a sua produção. O campo aumentando a sua produção só pode ocorrer de uma forma, o campo se modernizando. E a partir daí o campo ele vai se modernizar para assim atender o aumento das demandas urbanas. Alguns fatores vão contribuir para a modernização no campo. Dentre esses fatores vai ter o crédito para a compra de maquinário, para a compra de fertilizantes e defensivos agrícolas. Esse crédito, que geralmente vai ser direcionado ao grande proprietário de terra, vai fazer com que eles aumentem a sua produção, com que eles protejam essa produção para assim produzir cada vez mais e atender às demandas das cidades. Outro fator que vai contribuir para essa modernização no campo vai ser o aumento das terras cultivadas. Com o aumento da modernização, com o incremento de maquinários modernos, vai se aumentar as áreas produzidas. E isso vai contribuir para essa modernização. E em terceiro, a gente vai ter os investimentos em pesquisa e inovação. Vai ter a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, em 1973. E isso vai contribuir para um estudo mais detalhado das diversas culturas que são cultivadas no campo. Esses fatores eles vão contribuir para a modernização. E vão existir os fatores que vão contribuir para a expulsão das pessoas do campo. Primeiro vai ser a desigualdade do acesso ao crédito. Como eu falei para vocês, quem vai ter condições de comprar maquinário para se modernizar vai ser o grande proprietário de terra. Os pequenos proprietários, eles não vão conseguir capital para acompanhar essa tendência da modernização do campo. Isso vai fazer com que eles fiquem para trás na sua produção. Isso vai fazer com que eles percam espaço dentro da competitividade do campo. Outro ponto importante vai ser a necessidade da mão de obra qualificada. Muitos trabalhadores do campo, nesse período, trabalhavam usando a mão, não tinham um conhecimento técnico adequado. Com a inserção de máquinas, muitos desses trabalhadores perderam o emprego. Primeiro, por o desemprego estrutural, que é o desemprego provocado por inserção de tecnologia na produção, e também por esses indivíduos não saberem manusear determinados tipos de equipamentos. Isso vai fazer com que ocorra o êxodo rural. As pessoas vão sair do campo em direção à cidade, atrás de melhores condições de vida, ou seja, eles vão atrás de emprego, atrás de sobrevivência. Muitas pessoas, devido a essa modernização no campo, vão seguir caminho para as cidades. E aí a gente vai ter o quê? As cidades de países subdesenvolvidos não vão estar preparadas para um rápido processo de urbanização, para uma grande demanda de pessoas que estão chegando nessas cidades. A urbanização, então, ela vai trazer muitos males. A gente vai ter ocupações irregulares e precárias, como as favelas, a gente vai ter a pobreza, a fome, a violência, o preconceito, o caos urbano, e etc.
Então a maioria desses centros urbanos, eles vão ter dificuldade para absorver esse grande contingente populacional. E a partir daí a gente vai ter um aumento das desigualdades sociais dentro dessas cidades. O desemprego e a baixa remuneração, eles não vão permitir com que as pessoas consigam morar em bairros mais estruturados. Os bairros centrais, eles vão ficar reservados para aquelas elites locais, eles vão ficar reservados para a classe média. Mas o imigrante que está vindo do campo, ele não vai conseguir consumir esse bairro. Para onde ele vai? Ele vai para as áreas mais afastadas dos centros, as periferias, o surgimento das favelas, não é? Das comunidades. Então a gente vai ter esses indivíduos ocupando lugares com baixa infraestrutura, com baixa qualidade de vida. Então, galerinha, resumindo, o nosso assunto foi urbanização. Urbanização é o processo que envolve o crescimento da população e da extensão territorial das cidades. Então é o crescimento físico-estrutural da cidade e um crescimento populacional. Isso que é a urbanização. Processo em que o espaço rural se transforma em espaço urbano. Pode ser que a cidade, de tão grande que ela vá se desenvolvendo, que ela vá crescendo, ela adentre ainda áreas rurais. Por exemplo, Belém. O processo de urbanização de Belém surge no Forte do Castelo. E com o tempo, Belém vai expandindo sua malha urbana, adentrando em áreas que antes eram rurais. Deu para entender? O êxodo rural, também trabalhado por nós aqui nessa aula, ele é a migração da população do campo para a cidade. A urbanização também vai se intensificar no século XVIII e XIX, onde o campo ele vai ficar dependente da cidade e a cidade também dependente do campo. O campo é dependente da cidade por questões de serviços e infraestrutura e a cidade é dependente do campo por recursos de matéria-prima. Nos países desenvolvidos, a urbanização ela vai ocorrer de forma lenta e gradativa. É uma urbanização planejada, onde os países eles vão se organizar, as cidades elas vão se organizar para receber essa chegada desses imigrantes vindo do campo. Nos países subdesenvolvidos, a urbanização ela ocorre de forma acelerada, gerando grandes problemas estruturais e sociais na cidade. Os países subdesenvolvidos, eles não vão receber de forma lenta esses imigrantes vindos do campo. Eles vão receber de forma muito rápida e com um volume muito grande. Isso não vai dar tempo nem condições para as cidades se organizarem e se planejarem para receber esses imigrantes, o que vai gerar uma série de problemas tanto na estrutura da cidade quanto na questão da sociedade. O processo de urbanização ele vai estar relacionado a dois fatores importantes. Um vai ser a industrialização e o outro vai ser a modernização no campo. A industrialização vai atrair o imigrante para a cidade com a oferta de empregos, com a oferta de melhor condição de vida. Já a modernização no campo, ela vai servir como uma forma de expulsar esse indivíduo do campo. Ela vai fazer com que aquele indivíduo perca a sua subsistência, com que aquele indivíduo necessite se mudar para a sua sobrevivência. Então, aqui a gente termina o assunto de urbanização. Junto com esse assunto tem uma atividade que está na plataforma da escola. Já disponibilizei para o professor Alex postar lá. Espero que vocês façam essa atividade. Realizando essa atividade, vocês copiem ela para o caderno, tirem uma foto, mandem para o professor Alex ou para mim e aí eu corrijo. Na próxima semana a gente tem mais uma aula. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.